Meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pastor Leandro mais uma vez aqui, gravando essa série de vídeos para você que tem o interesse e a vontade de se tornar um pregador do Evangelho. Então a série que eu estou fazendo é Pregando em 30 Dias. E eu já passei para vocês nos vídeos anteriores de como montar sermão, como preparar um sermão, como você prega, o seu estilo, como você vai agir diante de um púlpito, basicamente o que é teologia. Então falei bastante assuntos e no vídeo de hoje eu vou gravar mais 3 vídeos agora à frente, esse mais 2, falando sobre o movimento pentecostal no Brasil. Como foi a evolução da igreja no Brasil, e eu acho que isso é muito importante e interessante porque você venha a aprender, tá ok? E esses movimentos é chamado de ondas. Então foram 3 ondas que aconteceu no decorrer da história da igreja no Brasil, tá ok? A primeira onda, ela aconteceu por volta de 1906 e em 1910, pelo ancião chamado Luiz Franciscon. Esse irmão, ele vai fundar a igreja Congregação Cristã no Brasil. E em 1911 vem Daniel Berg e Gunnar Wingre e eles vão fundar a igreja que nós conhecemos hoje como a Assembleia de Deus. Então era a Assembleia de Deus do Belém ou no Belém, ok? Qual era o tipo de pregação que eles usavam naquele momento? Você pode ter experiências com Deus, além do saber. Por quê? Naquela época já existia igreja, então a palavra de Deus já era pregada. Porém, era mais para as pessoas de classe alta, as pessoas que tinham mais condições. Então essas pessoas iam para seminários, essas pessoas aprendiam a pregação do evangelho, só que elas não tinham a capacidade de pregar para as pessoas do meio rural, as pessoas que não tinham tanta condição de ir para um seminário, de ir, ou até mesmo de entender o estilo de pregação daquelas pessoas. Então, quando chega Luiz Franciscon, quando chega Daniel Berg, quando chega Gunnar Wingre e muitos outros pioneiros da igreja pentecostal no Brasil, a pregação, o estilo de pregação muda. Por quê? As pessoas tinham muita sabedoria, mas não tinha a vivência com as pessoas do campo. Então eles chegam, agora Daniel Berg, Gunnar Wingre, Luiz Franciscon e muitos outros, eles vão trazer um estilo de pregação. Qual é o estilo de pregação? Você pode ter experiências com Deus, além do saber. Por quê? Essas pessoas agora começaram a experimentar o que era batismo com o Espírito Santo, o que era a presença de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas eram pessoas muito simples. Naquela época, havia muitos coronéis, então não havia escravidão, tá? Não havia escravidão. Mas o estilo era o mesmo. Então as pessoas trabalhavam bastante, pessoas trabalhavam, e elas não saíam daquele ambiente. Elas não tinham uma perspectiva de vida. Elas não tinham como mudar dali, como progredir. Então elas viviam muito naquele lugar. Então elas não tinham aquela capacidade de trabalhar o dia inteiro e à noite ir para uma igreja e aprender a pregação, aprender algo relacionado à Bíblia, ok? Os homens simples do campo passou a entender mais. Por quê? Porque a pregação começou a ter um novo rumo. Além da sabedoria que os homens tinham, o conhecimento que eles tinham, agora vem a sabedoria e juntamente com a sabedoria vem as experiências com Deus. Por exemplo, Luiz Franciscon, um italiano que veio da Itália, Daniel Berger e Gunnar Wingre, né, que eram 2 suecos, que veio também, saíram lá da Rua Azusa, veio para cá para o Brasil, e eles começaram a falar do amor de Cristo de uma nova perspectiva de vida. Ou seja, vocês estão aqui, porém, existe algo maior para você. Você está passando por dificuldade hoje, mas existe algo maior. Então eles começavam a fazer a pregação deles, era mais sobre céu, uma perspectiva de vida, algo melhor que Deus tem reservado para nós. E foi assim que surgiu, então, um novo movimento na igreja, tá? Chamado da primeira onda, ok? O pentecostalismo atingiu esse público. Já os tradicionais não conseguiam chegar até eles. Os pregadores agora são mais próximos da realidade. Ou seja, toda mensagem que é simples, ela atinge o maior grupo de pessoas. Agora imagina,
Não era uma pessoa que sentava em cadeiras importantes que pregava o evangelho. Eram homens que estavam ali na roça junto, trabalhando na lavoura, e à noite preparavam um culto e falava do amor de Cristo e das experiências que o Senhor dava para cada um deles. A pregação, então, ela se torna mais funcional, ou seja, eles viviam parte daquilo, eles estavam vivenciando, eram pessoas do meio das pessoas pobres ali, dos trabalhadores rurais, que saía grandes pregadores, que saía homens e mulheres de Deus daquele lugar ali. Então a pregação ela era muito funcional. A pregação ela causava também nas pessoas uma curiosidade. Que negócio é esse? Como que isso aí funciona? Como que essas pessoas estão falando desse jeito, sendo que são pessoas muito simples, muito não tem tanto estudo, mas o que eles falam, eu consigo entender. O que eles pronunciam, eu consigo entender. O estilo de pregação deles, eles conseguiam entender. E as pessoas que estavam pregando agora, eles também tinham um entendimento de como era a vida dessas pessoas rurais, dessas pessoas que viviam uma situação bem pobre, e agora eles conseguiam ouvir a palavra de Deus, compreendiam a palavra de Deus, eram cheios da presença de Deus, e agora esses homens, eles conseguiam alcançar o maior objetivo. Era um homem simples que falava do amor e do poder de Deus para aquelas pessoas. Aqui é passageiro. Existe algo melhor para nós, um porvir. Eles não falavam muito sobre o céu, sobre essa questão. Agora você pensa comigo. Que nós estamos num ano, numa nova era, um ano muito novo, onde as tecnologias estão muito avançadas. A gente muitas das vezes não tem a capacidade de entender como que era a igreja naquela época. Como que surgiu a igreja naquela época. Eram de pessoas muito simples. Pessoas que trabalhavam muitas das vezes somente para se alimentar e ter uma moradia dentro das fazendas. Repito, não era um trabalho escravo, eles não eram escravizados. Só que eles não saíam daquele meio. Como o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que leva para o céu é a palavra, faltava isso para eles. Então foi muito importante que homens do meio, homens daquele mesmo povo, se levantassem para pregar o evangelho. Você observa que nessa primeira onda, como que funcionava? Havia os capitães, havia as grandes fazendas, havia os trabalhadores. Só que era meio que impossível a pregação chegar nos trabalhadores. Porque eram pessoas que estavam cansadas naquele momento, estavam super cansadas, e o estilo de pregação era muito técnica. Era pregações muito técnicas, e as pessoas não conseguiam absorver essa mensagem. É por isso que você, que vai se tornar um pregador do evangelho, hoje você tem mais técnico, mais tecnologia, mas nunca esqueça, as experiências com Deus sempre serão as melhores, sempre serão as melhores. Toda vez que você tiver oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo, sempre aprenda com a experiência, ok? Conhecimento é importantíssimo, é muito bom você conhecer, é preciso você conhecer, mas nada, absolutamente nada, consegue substituir a experiência que o homem e que a mulher pode ter com Deus, ok? Partindo daí, vem o quê? A segunda onda. E como começa a segunda onda? O pentecostalismo ele vai continuando usando a primeira onda, como o conhecimento e também com as experiências com Deus. E agora, essa onda ela vai durar até 1950, nos anos 50. A partir dos anos 50, inicia a segunda onda com o quê? Com a igreja quadrangular. Então a igreja quadrangular, ela vai iniciar essa segunda onda aí, tá? Ele usava a mesma forma de pregação, porém agora usava o quê? A questão da cura. E quando que essa questão da cura dentro da igreja passou a existir, passou a ter mais peso? Porque agora eles já tinham o conhecimento,
Eles já tinham uma experiência com Deus. Aí vem através do... Em 1955, vai chegar agora o Brasil para Cristo. E em 1962 surge a Igreja Deus e Amor através do missionário Davi Miranda. Então ele começa a pregar cura física, começa a falar as experiências de Deus, as experiências que eles poderiam ter ali com o Espírito Santo. A mensagem lembrava o primeiro movimento e ainda dava esperança e algo novo. O que é algo novo? Um mover de Deus, e além desse mover de Deus, vinha o quê? A questão da cura. E Davi Miranda, ele usou muito o rádio, né? Então ele, através do rádio, ele começou a propagar cura, milagre, transformação. Por quê? Esse movimento cresceu por causa de algo chamado êxodo rural. As pessoas agora começaram a crescer e entenderam que poderiam sair daquelas fazendas e irem para a cidade grande. Quando eles chegam na cidade grande, o que acontece? Eles saíam do campo e iam para a cidade grande. Então, o saneamento básico, por exemplo, imagina como era o saneamento básico naquela época. Era muito baixo, era muito complicado. Era deplorável. As pessoas não tinham aonde jogar os dejetos que eles faziam. Não tinha esgoto. O esgoto era a céu aberto, os rios eram contaminados. Então a doença começou a se destruir, a destruir as pessoas que ali estavam. Então o saneamento básico era muito deplorável. Segundo a Fiocruz, que é um instituto lá que faz as pesquisas, muitas mortes poderiam ter sido evitadas naquela época. Para você ter noção, 72% das pessoas morriam antes de completarem 50 anos de vida. Então, antes de completar 50 anos, 72% dessa população morria antes de chegar aos 50 anos de idade. Desses 72, 46,5% eram de crianças de até 4 anos de idade que morriam. Por causa do quê? Saneamento básico não era bom. A alimentação era deplorável, as pessoas não tinham condição de se alimentar. A população cresceu muito. Então, tudo isso vai causando um problema dentro da sociedade, por causa do saneamento básico. Naquela época não tinha o SUS, por exemplo, Sistema Único de Saúde. Então você imagina como que era. A Fiocruz, quando faz esse levantamento, eles falam que poderia ter sido evitado. Por quê? Porque teria que ter médico, remédio, e não tinha remédio, não tinha médico para atender aquele público, ok? E é nesse período aí que a igreja apresenta o quê? A solução. E qual é a solução? Se Jesus pode dar conhecimento, se você pode ter experiências com Deus, Jesus também pode curar, porque na Bíblia diz que Jesus também cura, e ele curou, e ele deu a nós, a igreja, esse poder de usar a cura para a igreja. E é aí que vem as curas da igreja através desse movimento. Na igreja existia a resposta para isso. Você vê que a igreja ela é muito importante no meio da sociedade, a importância que tem uma igreja no meio da sociedade. Por isso, irmãos, que eu fico muito triste quando você percebe o fechamento de algumas igrejas. Você fala, nossa, a igreja fechou, mas por quê? Porque o irmão não dizimou, o irmão não ofertou, não abençoou a obra de Deus, então aquele salão fechou. Então, aquele salão poderia ser a resposta de Deus para a sociedade. Mas às vezes o ego das pessoas que estão dentro da igreja não permite com que isso possa acrescentar algo novo para essas pessoas. Então é muito deplorável isso, tá? Nesse momento, o evangelismo ele começa a se tornar em massa. Por quê? Porque as pessoas agora vinham para a igreja mais por curiosidade. Como assim Jesus cura? Como assim Jesus cura uma dor de cabeça, uma dor de barriga? Como assim Jesus cura câncer? Porque eles não tinham aonde recorrer a alguém para solucionar o problema. E a igreja, usando a palavra do Senhor, o movimento que teve, as experiências com Deus, o conhecimento de Deus, trazia a cura para essa sociedade. Por isso que a igreja Deus e Amor, ela cresceu muito no meio.
evangélico. A igreja O Brasil para Cristo cresceu muito, a igreja quadrangular cresceu muito por causa desses movimentos que aconteceu nos anos ali, nos anos 50, nos anos 60 ali, tá? E aí nos anos 70, vem o quê? Vem a igreja, vem a terceira onda. E a terceira onda vem a partir de quem? De um homem que você deve conhecer ele, chamado um homem chamado Edir Macedo, tá? Então Edir Macedo, ele vai fundar aí a Igreja Universal do Reino de Deus, que ele ganha força, né? Vai ganhando força através da Igreja Universal, essa terceira onda. Essa terceira onda, o que eles vão dizer? Se Deus pode curar, se você pode ter experiências com Deus, você também pode prosperar. Você pode ser uma pessoa próspera. Deus tem muito para te dar, além de você ter conhecimento, além de você ter experiências com Deus, além de você ser curado, Ele também pode te fazer prosperar. Por quê? Havia uma rescisão econômica naquele momento. Era um período em que a inflação subiu, o nível de desemprego, o cenário econômico era um caos. Não tinha moradia, não tinha comida, saneamento básico deplorável, as pessoas perdiam emprego, muita gente não conseguia emprego. Então, quando vem essa terceira onda falando que você pode prosperar, é onde vai surgir o quê? O neopentecostalismo. Então, surge o neopentecostalismo através do Edir Macedo na Igreja Universal do Reino de Deus. Então esse movimento agora passa a se chamar neopentecostalismo, tá? Aqui, para você ter noção, é a partir daqui que vai surgir na sociedade o empreendedorismo. É aqui que as pessoas olham e falam, meu, eu não sou obrigado a trabalhar para essa pessoa, sendo que eu tenho a experiência. Se eu tenho a experiência do trabalho, então, automaticamente, eu vou comprar meus equipamentos, vou comprar minhas ferramentas e eu vou trabalhar, eu vou ser um empreendedor. Foi aí que o empreendedorismo tomou força. E quando tomou força? Quando exatamente a inflação ficou ruim, quando o nível de desemprego aconteceu, quando a rescisão econômica naquele país, no país, né, no nosso país, ela ficou ruim, é aonde surgiu a igreja trazendo esse movimento novo aí, essa nova onda, a partir de 1970, que é a onda do neopentecostalismo. Ou seja, se Jesus pode te dar conhecimento, se você pode ser curado, se você pode ter experiências com Deus, você também pode prosperar. Agora, pensa comigo. As pessoas já vieram de duas ondas que era uma onda de pobreza. Então, as pessoas relacionadas à igreja eram pessoas basicamente pobres, as pessoas não tinham condição de nada. Pessoas que iam para a igreja, elas às vezes iam alimentadas ou não, e elas não sabiam se no próximo dia elas iriam comer alguma coisa. Elas não sabiam se no próximo dia elas iriam ter um emprego, o que seria da vida delas. Então elas iam para a igreja, o quê? Pô, vou prosperar? Como eu posso fazer isso? Como eu vou chegar a esse objetivo? Então a igreja começou a crescer. Imagina você pregando para pessoas que não teriam o que comer amanhã. Pensa nisso. Pensa como era a situação. Evita olhar para o teu momento atual. Pensa como era antigamente. Você pregando ali, o irmão dando glória, o irmão dando aleluia, e no outro dia ele não ter o que comer dentro de casa. Essa onda cria o trabalho social, porque como as pessoas não tinham o que comer, não tinham um alimento, então eles chegavam na igreja e falavam, então, pastor, então, eu estou passando por essa situação dentro da minha casa, eu preciso de uma alimentação. Então foi aí que surgiu ali a assistência social dentro da igreja evangélica. E a Igreja Universal, ela ganha mérito em cima disso, tá? Ela ganha muito mérito em cima disso, por quê? Porque a Universal, ela começa a entrar em lugares mais deploráveis, mais desprezíveis, e ela começa a levar alimento, começa a levar uma palavra de esperança, uma palavra de empreendedorismo, uma palavra do Senhor para a vida das pessoas. E aí eles iam em presídios, em favelas, nas ruas, e a igreja começou a tomar uma proporção muito grande.
que você pode ter conhecimento, você pode ter experiências com Deus, você pode ser curado e você pode ser uma pessoa próspera. Só que aí, como estava acontecendo a onda, o movimento, precisou montar então a assistência social. E essa assistência social, pessoas que tinham mais condições, levavam os alimentos para dentro da igreja e a igreja, em contrapartida, distribuía para aqueles mais necessitados. Você vê como é gostoso a gente aprender que a igreja, ela é muito além de pregar, ela é muito além de cantar um hino, ela é muito além de você estar junto com os irmãos, mas o ser irmão, olha que interessante. Isso mostra que a igreja, ela vem evoluindo e o nome do Senhor vem sendo glorificado. Mas desde a primeira onda, lembra na primeira onda? Como que era na primeira onda? A primeira onda, na primeira geração, as pessoas morriam dentro do emprego. Nasciam ali, cresciam ali, trabalhavam ali e morriam dentro das fazendas. Quando eles assumem ali o êxodo rural, quando eles saem do êxodo rural e eles vão para a grande cidade, passa por um problema grave, que é o problema de saneamento básico. Então pessoas morriam naquele lugar. E aí vem a onda da cura. Jesus agora pode curar, e não é que ele podia curar naquele momento, ele sempre pôde curar. Só que as pessoas não davam vazão, valor para esse movimento que Deus fazia. Então, quando Davi Miranda, a Igreja Quadrangular, a Igreja do Brasil para Cristo, começou a fazer isso, as pessoas iam para a igreja por curiosidade. E agora, de 1970 para cá, as pessoas iam por curiosidade, queria entender o que estava acontecendo. Opa, eu posso crescer, eu posso ser alguém, eu posso ter uma roupa igual a do outro, eu posso também ter um carro, eu também posso ter uma casa, eu também posso conquistar. Então, se na primeira geração, na primeira onda, as pessoas morriam no emprego, a terceira onda veio mudar tudo. Veio mudar tudo. O que ela veio mudar? Eu não sou obrigado a ficar aqui. Eu posso crescer. Eu tenho capacidade de ser alguém melhor. E por esse motivo surgiu o empreendedorismo, e é por esse motivo que o nosso país é um país grande de empreendedores. É um país muito grande de grandes empresários. As pessoas cresceram muito por causa disso. E tudo já era um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus, irmãos? Que eu e você cresça, que o nome dele seja glorificado. Então eu falei hoje, resumidamente, sobre as 3 ondas, tá? Para que você entenda que cada época é uma época, cada momento é um momento. O seu momento não é melhor do que o do primeiro momento, do que o do segundo momento. Não, não. Você só está evoluindo, crescendo. E hoje você, como pregador, você pode usar o conhecimento, que a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento, e você pode usar a graça de Deus, que é ter as experiências que o Senhor proporciona para a tua vida, e além disso, você pode ser próspero. Essa ideia de ser crente e ser pobre não pode mais combinar. Você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa próspera, embora prosperidade é falta de necessidade, né? Então, prosperidade não necessariamente é alguém que tenha 1 milhão no banco, mas você não precisa mais passar por essas necessidades. Você vê, por exemplo, na segunda onda, quando na igreja o Deus é Amor, por exemplo, as pessoas adotaram os costumes antigos da primeira onda. Quais os costumes antigos? Não mudar o estilo de roupa, e aí começa a vir o que Deus me mostrou, Deus me falou e não sei o que. Então começa a vir os exageros dentro da igreja. E eu não é sobre isso que eu quero falar, mas começa a surgir os exageros. Então você vê que tem pessoas que elas acham que ser pobre é sinal de unção de Deus. Quanto mais pobre, mais Deus usa. E não é verdade isso. São as ondas que aconteceu. Hoje, 2024, nós estamos aqui, você pode muito bem ser alguém que tenha conhecimento de Deus, ser alguém que pode ter experiências com Deus, ser alguém que pode pregar sobre curas, ser alguém que pode empreender dentro da igreja e fora da igreja, no meio da sociedade. Você pode ser uma pessoa muito funcional, ok? Para isso você precisava ter o conhecimento de como começou as igrejas. Talvez mais para frente aí eu falo para vocês
sobre alguma curiosidade de cada igreja, de cada movimento, de como aconteceu cada assunto, é porque, como é história, a história nem sempre ela é tudo verdade. Tá? Então é muito complicado falar como surgiu a Deus e Amor, como surgiu a congregação, como surgiu a Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas importantes, né? Mas eu gostaria que você ficasse com essa ideia aí de como que surgiu a igreja, como que funcionava. Na primeira onda, as pessoas estavam dentro das fazendas, então elas eram lideradas pelos coronéis. Então, tinha igreja? Tinha. Só que a igreja não tinha acesso, não tinha como falar a mesma língua das pessoas. É nesse momento que surge o quê? Daniel Berg, Gunnar Wingre, Luiz Franciscon e muitos outros, que é do meio deles e começa do meio deles falar do amor de Cristo. Depois disso, as pessoas vão para o êxodo rural, que elas vão para cidades grandes. Indo para cidades grandes, o que acontece? Aumenta ali o saneamento básico, fica mais deplorável, o desemprego começa a crescer, e aí a enfermidade começa a tomar conta, e é onde entra a questão da cura, dos milagres que o Senhor pode operar. E depois disso, vem agora a onda do empreendedorismo, do que você pode crescer. E eu estou falando de prosperidade, mas não é da teologia da prosperidade. Não confunda a prosperidade com a teologia da prosperidade que estão falando hoje. A prosperidade que eu estou dizendo é aquela que você abre os olhos e consegue enxergar que você pode ter as coisas e ainda ser cheio de Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, ele é rico, mas não tem Deus. Ué, quer dizer, um rico não pode se converter? Ele é pobre, mas é cheio da unção. Então, mas ele não pode se tornar uma pessoa próspera? É que prosperidade não tem nada a ver com a presença de Deus, ou não vai anular a presença de Deus. Isso pode ser muito útil, porque quanto mais você tem, mais você pode abençoar, mais você pode trabalhar na questão social dentro da igreja, dentro da sociedade onde você mora. Então, para você que é pregador, fica aí essa pincelada aí de história aí, que você venha compreender um pouquinho mais aí do crescimento da igreja. Então, eu quero finalizar dizendo para você, a tua igreja não é a melhor. A minha igreja não é a melhor. A melhor igreja é aquela que Jesus estabeleceu. O que Deus está fazendo conosco é abrindo o nosso entendimento ainda mais. Que nós venhamos entender que precisamos estar em oração, precisamos estar em união entre os irmãos, que a gente temos que continuar, que existe um céu preparado para nós, existe um lugar melhor para nós. A gente tem que pregar que Jesus ainda cura, que ele ainda salva, que ele ainda liberta, que ele ainda batiza com o Espírito Santo, que ele te faz prosperar, que você pode ser uma pessoa bem-sucedida no meio da sociedade, que você pode ser um formador de opinião, que você pode ser um empresário e ser cristão cheio de Deus. Então, tudo isso é para você entender que quando você for montar uma pregação, entenda a sua sociedade. Entenda a necessidade que a sociedade do teu meio ela está passando. Então, todos os seus sermões, todas as suas pregações vão basear de acordo com o meio que você está vivendo nele. Tá ok? Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida, que você venha cada dia mais crescer na graça e no conhecimento, e que Deus seja glorificado através da tua vida, e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.